a interpretação historicista ela vem desde ali do Império Babilônico, depois Medo-Persa, grego e depois o Império Romano. A partir disso, você vê uma globalização do sistema, ou seja, todos os países eles começam, a partir das revoluções industriais, a avançar de uma maneira assim, produtiva, a passos largos para uma globalização macro, para que ocorresse até chegar no ponto final, de chegar no sistema onde o filho da iniquidade vai estar se assentando no trono, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, ocorreria ali uma ferida mortal, onde você fazendo a leitura, você vai perceber que ele vai se recuperar dessa ferida mortal, e isso dentro desse sistema, dessa leitura historicista que é feita, isso está ligado ao último império, onde ele vai passar por uma queda, ou ele passaria por uma queda, isso também conectado ao entendimento da leitura ali de Daniel, onde eu falei no início da live, os irmãos aqui também citaram, onde nessa leitura que é feita sobre a estátua do sonho ali do rei Nabucodonosor, que Daniel ele decodifica, né, ligado a toda a questão da humanidade, a todo o entendimento da interpretação da linha histórica da humanidade, uma vez que você tem o ouro, a prata, o bronze, o ferro, e o ferro misturado com o barro, que os irmãos mencionaram. Então, isso também você consegue ver de uma forma microbiológica ligada a aspectos do corpo do ser humano, uma vez que nós possuíamos atribuições celestiais anteriormente, e nós viemos em um processo de decaimento dentro da base nitrogenada do nosso DNA, uma vez que nós entendemos a base nitrogenada do ácido desoxirribonucleico, que no caso seria o DNA, que ele era baseado no ouro, e depois ele sofre um decaimento para a prata, e ao longo dos milênios em si para o bronze, posteriormente para o ferro, e atualmente, onde a gente vai adentrar nesse último império, que é o ferro misturado com o barro, no qual o profeta Daniel ele decodificou esse sonho, que foi um vislumbre de toda a linha traçada da humanidade, na qual o Eterno permitiu que o rei Nabucodonosor tivesse essa visão, que ela é de forma interpretada, sim, ligada à questão do entendimento ali dos impérios, do Império Babilônico, grego, romano, do persa, enfim, beleza, tudo bem. Só que também, assim como eu disse, fazendo essa leitura de forma expandida, você consegue perceber todo o traçar da linha da humanidade a partir de um processo de decaimento. Seria o seguinte, nós temos hoje a compreensão de que, inclusive até a questão de Charles Darwin, da teoria darwiniana, o darwinista, que liga a humanidade ao entendimento de que nós viemos de um ancestral em comum, teoricamente, dentro dessa teoria, e que esse ancestral ele vem em processo de evolução. Isso seria a base do entendimento da teoria de Charles Darwin. Porém, hoje nós compreendemos que o quê? Existe uma guerra de linhagens, ou seja, na Terra nós possuímos duas linhagens, nas quais uma delas, ela passa sim por esse processo de, entre aspas, evolução, uma vez que é uma linhagem decaída, e ela vem, ao longo dos milênios, tentando se, como eu diria, tentando se adaptar para poder ficar semelhante à linhagem perfeita, que é a linhagem adâmica, que veio para a Terra, e está passando por, na verdade, um processo oposto, que é um processo de decaimento. Ou seja, a linhagem adâmica, ela passa por esse processo de decaimento, e uma vez que a linhagem caída, ela está passando por um processo evolutivo até chegar a um ponto, que é o ponto que nós estamos agora, no qual as duas linhagens, a gente não consegue mais discernir quem é quem apenas visivelmente. Apenas através dos frutos, por isso que o Messias ele fala isso, você conhece a árvore através dos frutos. Então a única forma de você discernir o trigo do joio é apenas através do fruto. No momento ali da colheita é que é possível você verificar a diferença entre o trigo e o joio, passando ali pelo tribulon, que é a palavra para tribulação. Através do processo de tribulação é que você vai conseguir compreender a diferença entre o trigo e o joio. Porque o trigo ele vai curvar e o joio ele vai manter-se ali em pé, no momento final da tribulação. Então entenda que o seguinte, essa teoria de Charles Darwin, na realidade ele está nos revelando que a linhagem caída da serpente, que está no meio de nós, ou seja, o joio, ele passa por um processo evolutivo, e se vocês pegarem ali, até mesmo imagens dessa teoria evolutiva de Charles Darwin, você vai ver que sai desde a humanidade, como homem, até a máquina, ou seja, o homem misturado a uma máquina, que é o processo de hibridização, onde você vai ter o homem com atribuições de tecnologias caídas ligado a máquina, ou seja, a mistura do barro com a mistura do ferro, exatamente isso. Já a linhagem adâmica, ela está passando por um processo de decaimento, e isso está codificado no sonho do rei Nabucodonosor, uma vez que Daniel, ele teve o vislumbre, o Eterno, ele demonstrou a ele o entendimento desse sonho, e ali, a partir disso, a gente entende que a base nitrogenada do DNA, ela passou do ouro para a prata, ou seja, decaiu. Se você pegar ali o entendimento da tabela periódica, você vai perceber o decaimento do ponto de ebulição, dos vários números que são dados ali dentro do entendimento da química. A partir da prata cai-se para o bronze, e depois mais um decaimento para o ferro,
e posteriormente haverá essa mistura do barro com o ferro. Aqueles que aceitarem esse processo, eles vão estar passando exatamente pelo processo que a gente falou anteriormente, de estar sendo desconectados da fonte que é o Pai Eterno, uma vez que você precisa rejeitar esse processo de decaimento que a gente está, uma vez que hoje nós entendemos que nós estamos tentando fazer inclusive o quê? O processo da Teshuvá, que é o retorno às origens. Então por isso que a gente tenta resguardar o máximo possível do nosso tempo, por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar lá que o nosso templo, ele é morada do Pai Celestial. Então o Pai não habita em templos criados por mãos humanas. O nosso corpo é que ele possui ali a habitação, e nós devemos resguardar isso, fugindo o máximo possível do sistema deste mundo, uma vez a qual a gente conseguir, até recusar, né, viver uma vida assim na contramão deste mundo, até chegar ao momento final em que será dado o poder à besta. Né, dando sequência, a besta, ela blasfema contra o Pai. E está ligado exatamente a isso. Vai chegar nesse ponto onde a besta, ou seja, o Terion, ou Terio, esse ser, Nahash, através da figura do anticristo, ele vai blasfemar. E o que seria essa blasfêmia? Entre outras coisas, ela estaria ligada também a essa questão de uma invasão no corpo macro, ou seja, da habitação do corpo, onde o próprio Pai Celestial habita. Ou seja, eu acabei de dizer que Deus não habita em templos criados por mãos humanas, ou seja, ele habita dentro de mim e de você que é cristão. Uma vez que você resguarda isso, você estaria resguardando o templo. E aí será ligado a essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, e a blasfêmia que a besta ela fará seria isso: ele vai tentar habitar no templo que é o templo do Pai Celestial, o templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo. Então, o anticristo, no momento que ele tentar invadir esse sistema, aí sim será ocorrido ali uma interrupção. O Pai Celestial, ele vai enviar o Messias e algo ocorrerá. Mas ele vai tentar fazer isso. Então é interessante nós entendermos que o anticristo, ele vai tentar assentar no trono. E o trono é o quê? É o DNA. Então, quando você compreende que o nosso corpo, ele está ligado à habitação, aonde o Espírito Santo reside, aí sim você entende. Então é por isso que haverá blasfêmia. Nada tem a ver com a Jerusalém, essa Jerusalém que está lá em Israel, a Jerusalém geográfica, né, que o nosso irmão até chama Jerusalém de poeira, que seria ali aquele estado geográfico onde foi determinado ali em 1948 que fosse um local onde o povo judeu estaria ali. Não, isso é apenas algo geopolítico ligado a uma linha de interpretação historicista, que é o que a gente vem falando desde o início. Então essa Jerusalém, essa Israel geográfica, a gente entende que sim, ocorrerá algo nesse sentido, porém isso não representa aquilo que a Escritura ela traz para nós de entendimento. Por quê? O templo que a Bíblia fala não é o templo, assim como o João Luiz colocou, não é o templo lá em Jerusalém, a reconstrução do terceiro templo, que o pessoal fica aí tanto falando, e o sacrifício das ovelhas. A gente entende que isso ocorrerá sim, mas para corroborar um engano, para que as pessoas creem naquilo ali e acreditem que haverá ali um império, que o Messias vai reinar, e isso vai fazer com que muita gente seja enganada, porque elas vão estar ali adorando o anticristo, pensando que é o Messias, exatamente como está lá em Mateus 24. Então estejam atentos a todos esses pontos, saibam que vocês estão sendo enganados, vocês precisam entender a verdade. O Pai Celestial, ele não habita em templos criados por mãos humanas, ele habita no nosso corpo. Esse é o verdadeiro templo.